Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui. É um ambiente agradável, a gente percebe, sente a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo aqui. Já digo parabéns pela casa linda que nós temos no jardim. Eu gosto muito de reparar nas coisas, sabe? É igual eu. Perdoa, eu entro, eu saio reparando. Não falo nada, quando eu saio daqui eu falo. Normalmente pode ser que eu vou elogiar muito esse lugar. Dá vontade de ir nem embora, até às 7 horas dá vontade de ficar aqui, irmão. Que coisa boa. Quando ela falou liberar as crianças para o ambiente, eu falei, meu Deus, não posso ir também, não. Você se sente tão bem ali, gramado para você deitar, sentar, andar descalço, né? A irmã estava falando de que Deus nos leva para alguns lugares, irmão. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Pastor Ronald, essa é minha esposa Catiúza. Nós somos casados há 24 anos. Apesar de não parecer, né, irmão? Assim, glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Eu já casou, né? Nasceu casado. Mas Deus tem sido bom com a gente. Glória a Deus por isso. É igual que eu. E a gente também é militar, então esse negócio de ser movimentado, a gente entende um pouquinho, sabe? Sou professor e, enfim, a gente não para. E a gente entende justamente que Deus nos coloca nessas posições, nessas profissões, justamente para nós podermos ter oportunidade de levar a palavra de Deus aonde nós estamos. Então, eu tenho a oportunidade de falar com muitos jovens, aonde eu dou aula, eu tenho a oportunidade de falar com casais na igreja, tenho a oportunidade de falar com amigos, irmãos no exército, da onde eu vim. Tem algum militar aqui? Não, só para eu saber, também tem. O irmão ali tem um cabelo cortadinho, né? Tem um pezinho lá. Eu acho, né? E... Sou muito desobediente para ser militar. Ai, meu Deus do céu. Mas Deus trata a gente nisso aí, irmãos, né? E então Deus nos dá essa oportunidade de podermos falar conforme a linguagem de cada um. Né? Então Paulo era assim, o apóstolo Paulo ele podia estar no meio dos gentios, no meio dos judeus, no meio dos jovens, dos idosos, das viúvas, ele conseguia trazer essa revelação da palavra, da verdade, com a linguagem que cada um precisa ouvir e entender. E nós tivemos a oportunidade de ir por vários lugares. Trabalhei em Recife, no interior de Pernambuco, há algum tempo também. Trabalhei... A minha esposa é de Natal. Conhece Claudalho, Carpina? Olha aí, gente. Olha. Lá no interior do Caranhus, eu conheço Cabobó, Orocó. Tudo ali nós passamos ali. Aquela região. Serra Talhada, Arco Verde. Olha aí, irmão. Pronto, tudo aquilo ali, irmão. Ô, Jesus, não deixa eu esquecer do Egito um pouco. Não lembra do Egito, não. Brincadeira, a gente gosta de brincar com os nordestinos. A minha esposa é do Nordeste. A minha sogra é nordestina, irmão. Você tem uma graça muito boa aqui. A minha sogra mora a 1.600 quilômetros de mim. Não sabe como é bom isso, né? E para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida. E eu vi alguns pastores. Quanto tempo de casado os casados têm aqui? Só para eu ter uma noção. Posso perguntar isso, irmãos? Você não vai revelar a idade, não? Hein, gente? Amém. O pastor, 17 anos. Deixar com ela que o homem esquece. Quero ver se ele Peraí, eu vou perguntar às irmãs agora. Eu já assumi, olha né, só. que o homem esquece. O homem, Eu não sou ele é mentiroso. diferente da mulher. Não adianta. O homem é diferente. Esses dias eu fui fazer um cadastro em algum setor público e me perguntaram nome completo, acertei. Nome da esposa, acertei. Nome dos filhos, acertei. Data de nascimento dos filhos. Aí, calma, amigo. Calma, que agora eu tenho que fazer as contas, né?
Eu sei a data, o aniversário eu sei, mas o ano que eles nasceram eu não sei. Então deixa eu fazer as contas. Eu fiz, assim tá, 2002 é a primeira. 2000. Aí eu fui lembrando e fui dando as datas. Então tem certas coisas que o homem não lembra. Não lembra, não tem como, gente. Então eu vou perguntar quanto tempo de casado as irmãs aqui me ajudam. Olha, decore, viu? Olha, para aprender. Deus está falando hoje aí. Vamos lá, gente. Mês passado completamos 19. 19. 16, olha aí, tá vendo? Você viu que eu falei 24? Ela quase 25, você viu? Ela tá ligada nessas coisas. 23. 23. É? Tá vendo aí? Ele sabia. Tá vendo aí? Ela foi Dia 10 de julho, meu irmão, presente de casamento, já pode me dar, em 10 de julho. 23 anos Soprou pra casado. mim, eu acho que vamos fazer 29. 29, Você gente. viu o Olha. que ela falou? Eu nunca Ele sei. ela que não Aqui é o sabe. contrário. Tá vendo? Como é que um complementa o outro, gente? Mais alguém aqui para falar quanto tempo de casado? 29, né? 29. Gente, que bênção. Apesar de ser o de menor idade. É, né? Apesar de não parecer, né? Porque realmente, 29, É né? porque irmão? casamos de menores. Oh, meu Deus do céu. Que bênção. E casamento é uma bênção. E eu queria, nessa manhã, compartilhar um pouquinho sobre... Ó, tá faltando aqui, ó. Ah, faltou. Tá escondido. Fala aí. E aí? 13 anos. Olha que bênção, gente. O Paulo tá na cara 10, ó. Tá vendo? Então, tá valendo com alguma coisa. Pelo menos a matemática, ela tem que estar mais esperta na gente. E as mulheres prestem atenção nessas coisas. Presta mesmo. Né? Mulher, presta atenção. Algumas, porque Ai, olha, eu vou. Agora deixa eu revelar algo pra vocês aqui que nem a minha esposa sabe. Meu Deus. A data de casamento eu não esqueço. E muito menos o nome da esposa eu não esqueço. Porque às vezes até o nome da esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque de vez em quando Deus está sempre usando. eu tiro a minha aliança. E lá dentro tem a data. Tem a data e o nome da minha esposa. Olha o segredo. Olha a cola, irmão. Então, se você um dia esquecer a data do casamento, eu tiro a minha aliança e olho assim, sem ninguém perceber. 7 de novembro de 98. Catiusa, o nome da minha esposa. Né? Eu não esqueço, irmão. Ela já falou que vai mandar colocar a data irmão, agora. dá tempo de botar a data, olha lá, ó. Dá tempo, olha lá. Irmão, olha, se a aliança é de vocês, não tem essas coisas, coloca. É uma cola abençoada, irmão. É uma estratégia. É uma cola abençoada. Aí que eu deixo pra conferir só naquela hora e não tem. Não é? Não, olha, e dá tempo. É baratinho pra gravar isso aqui. Grava, vai ser bênção pro teu casamento. Ah, não, aí perde a alegria. Perde não. Perde, aí eu perco a alegria. Ah, é? É, ela nunca acerta a data do Aí casamento. depende sempre de você pra isso. Né, eu me divirto. Amor, quando é que é mesmo, amor, né? Mas enfim, casamento é uma alegria sempre pra nossa vida. E o que a gente precisa manter sempre no casamento é a alegria. É essa brincadeira, é essa diversão. Os filhos têm que entender que existe essa alegria dentro do lar. Seus filhos têm que participar da alegria, seus filhos têm que rir com vocês. A gente tem que mostrar para a nova geração que casar é bom e casar nos faz feliz. Para que os nossos filhos possam olhar em nós e terem vontade de casar e ter um casamento tão abençoado quanto é o nosso. Eu trabalho com muitas pessoas e eu vejo jovens falando assim, olha, eu não quero casar, quero viver solteiro, se der certo eu caso, se não der certo depois eu separo. Eu não quero ter o mesmo casamento que meu pai e minha mãe têm. Então, os filhos prestam atenção no nosso casamento, no nosso relacionamento, e nós somos um espelho para a nossa casa. O que a gente observa, às vezes, a sociedade destruída em termos de casamento, é porque a gente não percebe que nós somos importantes para a geração futura. O exemplo que nós damos de casamento, de alegria, de amor, de felicidade, é poder os seus filhos ver que você ama a sua esposa. Certa vez me perguntaram, qual o melhor presente que você pode dar para os teus filhos? É eles saberem que eu amo a mãe deles. Porque isso vai ser exemplo para eles. Então eles nos veem, nos beijando, rindo, nos divertindo, namorando, beijando. Eu gosto da minha irmão, eu agarro a minha esposa o tempo todo.
eu agarro. 2, eu agarro. Deus me deu, eu vou fazer o quê? Quando Deus te dá um presente, você não agarra o presente e fica com o presente? Tem homem que agarra e alisa mais o carro do que a esposa. Aí não dá certo. Né? Tem homem que limpa, ó, pneu, passa aquele pretinho, lava, a mulher só fica olhando assim, meu Deus, que vontade de ser aquele carro, né? Porque o homem não está mais próximo. Mas irmãos, acontece isso às vezes. E nós precisamos. A esposa gosta de ser agarrada. Ela gosta de ser cheirada. Ela gosta de ser elogiada. E às vezes nós, homens, esquecemos de fazer isso. No início, quando queremos conquistar, namorar, a gente faz isso, fala, elogia o cabelo, né? A gente não vê defeitos. Aí casa. Com o tempo, os defeitos começam a aparecer, irmão. Oh, meu Deus! Não é, irmão? Os defeitos que antes não tinham, agora começam a aparecer. Os meus não. Não é? Apareceram tudo antes. Apareceu antes. Já foi tudo revelado. Que bom. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Né? Mas o homem precisa ser adestrado. A gente tem que ser adestrado. Minha esposa me adestra direitinho. Tem muitos contos, muitas coisas que a gente aprendeu juntos. Porque são pessoas totalmente diferentes, distintas, que vão se juntar e aprender a viver juntos. Ela tem as manias dela, eu tinha as minhas manias, e quando uma mania não coincidia com a outra, e aí, como é que faz? Quem vence, eu ou ela? Né? Então, a gente precisa aprender a conviver juntos, para poder manter esse relacionamento durante anos, e ser exemplo para os casais do tempo presente. Os casais, hoje em dia, eles casam, e muitas vezes, se não der certo, eles separam. Eu canso de ouvir isso. E a gente briga, luta para que isso não ocorra. E tinha uma propaganda antigamente dessa forma, de geladeira. Casamento devia ser assim. Trocava a geladeira se desse problema, né? Exatamente, você Então, troca. Já incute desde sempre. E o ser humano acaba fazendo isso no casamento. Por exemplo, um carro. Você compra um carro, o carro é lindo, novo, no início você faz tudo com o carro. Você compra cheirinho, você compra, né? Você compra um negocinho, aquele cachorrinho que balança a cabeça para ficar pendurado no carro. Você cuida, limpa, lava, vai toda semana você está limpando. Carro novo, cheirinho. Aí o carro com o tempo vai passando, 2 anos, 3 anos, de 1 4 já começa, acho que eu vou trocar de carro, esse carro já não está tão bom, já está apresentando os defeitos, né? Já não é mais aquele negócio todo, e aí troca. E aí traz essa ideia para o casamento às vezes. Quando na verdade a gente precisa alimentar o nosso casamento. Nós precisamos decidir e confirmar aquela decisão que nós tomamos no início da nossa vida. E eu queria nessa manhã ministrar sobre isso, porque o casamento é algo tão importante que o ministério de Jesus começou ali num casamento, podemos dizer assim, em Caná da Galileia. Em João no capítulo 2. Né? Vamos ler, irmãos? Eu queria convidar. Eu estou com a minha Bíblia, irmão, depois que a gente vai ficando velho, e aí eu não trouxe minha Bíblia em papel, trouxe minha Bíblia digital. E a gente tem forçado o jovem, porque o jovem hoje anda com isso aqui o tempo todo. E eu falo, deixa o seu celular, tem Bíblia instalada, então vai instalar. Porque você fica usando o seu celular para um monte de coisa, mas não usa para ler a palavra de Deus. E a gente tem a oportunidade de ter isso. Isso aqui é bom, irmão, porque você dá um zoom, a letra fica gigante, pastor. Eu nem preciso de óculos. Olha que bênção, gente. João, no capítulo de número 2. Todos conhecem esse texto. Olha o tamanho da letra da minha Bíblia. Olha aqui. Olha que bênção, pastor. Dá para ler daí, não dá? Dá para ler? Aqui, irmão. Dá para ler daqui, ó. Aqui, irmão. Aqui, ó. Tá filmando? Aqui, ó. Olha o tamanho da letra. Irmão, isso aqui é uma bênção. Minhas Bíblias eu não consigo ler sem óculos. Minhas Bíblias. Essa aqui eu consigo. O tempo todo, ó. Quando eu chegar nessa idade, eu não quero ser não. Não é não? Não. Como é que o senhor lê uma... Outro dia eu comprei uma Bíblia. Eu falei, não, eu preciso de uma Bíblia nova. Aí tá lá, letra grande. Comprei. Comprei pela internet, chegou em casa, quando eu olhei, eu falei, me enganaram, que letra grande é essa? Não tem letra grande aqui não. Aí eu vi que tem uma letra gigante, e tem agora a letra extra gigante. Não sei se os irmãos já viram. É para nós que vamos ficando velhos e as vistas vão atrapalhando. É desse jeito. Como é que é? Letra gigante. Letra gigante nova da irmã, tá vendo? Porque a grande não dá mais conta. Eu fui enganado, irmã. Ah, gigante. Não, quero água. Não é gigante, não. Olha aí, cadê? A minha vence.
A minha vence. Por isso que isso aqui ajuda, é uma bênção na minha vida. Glória a Deus pelo celular. Casamento em Caná. Vamos ler, irmãos. Pode permanecer sentado. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. João capítulo 2, irmão? Bem? Tá certo. Durante a festa, o vinho acabou. Durante a festa de casamento, quantos casamentos aqui são festa, irmãos? A Bíblia diz, durante a festa de casamento, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, dono da festa. Vem cá, noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho para agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória. Jesus manifestou a glória dele no casamento. Eu quero profetizar que Jesus vai manifestar a glória dele nos nossos casamentos. Aleluia, glória a Deus. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Aleluia. Nesse último feriado, 1º de maio, eu tive a oportunidade de estar reunido com a família da minha esposa. Estava a mãe, estava o irmão que veio do Recife, cunhada, filhos, a irmã dela, o marido, enfim, toda a família reunida, irmãos. E aí eu tive a brilhante ideia de nós assistirmos a fita de vídeo cassete. Oh, glória a Deus. Nem é do meu tempo, né? Dos 15 anos da minha esposa. 15 anos. Que revelação, hein? Ela tinha 15 anos, uma fita de videocassete. Aí, só que eu transformei em DVD. Só quando eu transformei em DVD para poder assistir, a fita já estava bem velhinha. Aí coloquei o DVD para assistir lá com a família. Vamos ver, vamos rir porque é engraçado, etc. Aí aquele chuvisco, irmão, aquelas coisas assim, qualidade horrível. Aí a irmã dela assistindo, a gente viu parentes, convidados à festa de 15 anos dela. Aí a minha cunhada falou, não, agora nós vamos assistir a do meu casamento. Aí ela pegou o Blu-ray, porque ela casou há pouco tempo, pegou o Blu-ray, irmão. Que qualidade. Aí eu percebi que eu tô ficando velho, irmão. Que qualidade era aquela? Você via o brilho dos olhos da pessoa com o Blu-ray, assim, na telão que ela tinha, assim. Falei, meu Deus, nós estamos ficando velhos, irmão. Olha a diferença. Meu casamento foi fita de vídeo cassete. A gente fica velho só uma vez. É, né? Depois fica mais. Mais ainda. Mais. Ainda bem que eu só fiquei velho uma vez até agora. Tem mais aí. Eu chego lá. A gente chega. Eu vi que eu fiquei velho, meu Deus. Aí o casamento. Aí que eu reparei nisso, isso me traz. Porque eu faço assim, gente. Eu aproveito as oportunidades que Deus me dá e tento trazer isso de revelação para a minha vida, para aplicar isso na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho. Eu aproveito as oportunidades, tudo que Deus faz, isso aqui, o que isso aqui traz de ensinamento para mim. Eu tenho aprendido muito nas pequenas coisas com o Senhor. E aí vendo aquela fita de videocassete de 15 anos, vendo aquele Blu-ray do último casamento da família, eu percebi que eu estou ficando velho e percebi algo ali. A gente estava preocupado era ver os convidados. A gente olhou pessoas que não estavam mais com a gente presentes porque Deus recolheu. A gente viu
amigos de longa data que nunca mais nós tínhamos visto. Nossa, fulano, olha cicrano, caramba, olha como era o cabelo da irmã, olha, fulano era magro nessa época. A gente começou a ver e rir das coisas do passado. Olha, fulano não envelheceu. Eu, por exemplo, olha, o homem nem envelheceu. E a gente prestou atenção nos convidados. O principal era isso. Passa logo para a festa, passa logo. Não quero ver a cerimônia de casamento que o pastor está falando, não. Eu quero ver as festas, convidados. Queriam ver as pessoas. Olha o vestido da irmã. Você ainda tem esse vestido? Olha os comentários. Era assim. E a gente presta atenção nos convidados. A gente tem acompanhado e a gente tem a oportunidade de acompanhar noivos que vão iniciar a vida de casado. E a gente tem a oportunidade de ministrar um curso de noivos, ensinar, mostrar aquilo que eles vão encontrar quando estiverem casados. E a gente tem acompanhado agora um noivo que vão casar, um casal de noivos vão casar em julho. E você vê a correria que é para montar a festa. Vocês lembram disso? A correria que é, meu Deus. E a grana que não dá, irmão, e a grana que tem que segurar porque é festa. Aí convidado, não, 300, não, 250, 200, não dá. Tira fulano. Não, amor, mas fulano participou da minha... Não, fulano tem que dar, então volta fulano, risca... A gente tentando acertar para encaixar a festa. E o local, e o buffet, o que vai ser, e o vestido de noivo, aquela correria. Eu falo normalmente que os noivos vivem a TPM, né? É a tensão pré-matrimônio. Eita, meu Deus. Porque ficam doidos. Eu vejo eles, estão lá, ai, vai dar, não vai dar, chamo, não chamo, convido. Meu amor, que eu fiquei nervosa. É assim. E, irmãos, nós estamos passando por isso agora, vamos passar por isso em breve. Já estou vendo essa tensão chegando, por quê? Nós vamos fazer 25 anos, bodas de prata. Aleluia. E a gente quer fazer uma cerimônia, quer louvar a Deus pelos 25 anos que nós temos, porque nós queremos ter mais, pelo menos, umas 3 vezes 25, aí chegar aos 100. Então nós queremos fazer uma cerimônia. Só que lá no casamento, não lembro, eram 300 pessoas, há 25 anos atrás. Hoje, acho que não chega a 100. Por quê? Primeiro que a grana, irmãos, há 25 anos atrás é outro. Casamento naquela época dava para fazer. Hoje, meu Deus do céu. Eu acho que na época que a gente casou, eu gastei, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais pro casamento. Hoje, não dá para nada isso. E a gente tem que fazer uma cerimônia, e aí? 100, 80, 70, 20, 50 pessoas. Vamos, amor? Aí você tem que escolher nos dedos os convidados. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala de um casamento em que, durante a festa, o vinho acabou. O vinho representa a alegria. O vinho representa a esperança do casal. O vinho representa tudo que é o sonho que o casal tem. E fala que durante essa festa, que é o casamento, o vinho acabou. Só que eu sempre me pergunto o seguinte: eu ia demitir o mestre de cerimônia se acontecesse isso no meu casamento. Por quê? Porque o vinho não acaba de uma hora para outra. O vinho vai acabando aos poucos. E quem é que está cuidando de... E não vê que a garrafa está diminuindo ou o tonel está diminuindo? Gente, o vinho está acabando. Fulano, não é assim que acontece nas festas? Fulano, está acabando o refrigerante. Manda fulano buscar mais lá no mercado. Aí sai um durante a festa para lá comprar e voltar e trazer para não acabar. Agora, nessa festa, ninguém viu que o vinho estava acabando. Ninguém alertou o noivo que o vinho estava acabando. E muitas vezes o vinho está acabando e a gente faz vista grossa, não olha, vê, não. Eita! Nós precisamos entender e enxergar quando que o vinho está acabando, antes que ele acabe. Agora, se o vinho acabar como aconteceu nessa festa, a diferença que ocorreu ali é que no versículo 2 diz que Jesus foi convidado. Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! E aí Jesus pega aquilo que era água, que só tinha sobrado água. Acabou o refrigerante, acabou a Pepsi, a Itubaína, acabou tudo. Mineiro, acabou. Mineiro é bom, mineirinho, acabou.
Aí sobrou o quê? Água. E água de torneira, irmã, provavelmente. Oh, meu Deus! Sobrou água de torneira. Aí Jesus fala o quê? Pega essa água de torneira aí que ninguém liga, enche os potes de vidro, 120, 80 litros. Agora leva para o mestre de cerimônia. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aquilo que era uma água sem gosto, sem cor, insípido, que muitos casamentos vivem, se transformou num vinho que é alegria, mas de uma forma melhor ainda. A ponto do mestre de cerimônia chamar o noivo, vem cá. Primeiro, servem sempre o vinho bom, que é para falarem bem da fala. Nossa, que vinho de primeira qualidade. Depois que o pessoal já está meio embriagado, você começa a empurrar aqueles vinhos de segunda categoria. Eles já estão meio aéreos, nem percebem mais, e fica a impressão de que o vinho era de melhor qualidade. Depois canção, né? Só que agora Canção era ruim. você tem um vinho de melhor qualidade do que no início do seu casamento. Porque Jesus faz isso no nosso casamento, irmão. Jesus faz o final ser melhor do que o início. Jesus faz o meio ser melhor do que o início. Irmão, se o início era bom, imagine o meio. Sim, aleluia. Se o primeiro ano de casado era bom, imagine o 29º, o 24º, o 20º. Eu creio, Deus. Eu não sei, nós não decidimos os convidados da nossa cerimônia de 25 anos. Mas eu não tenho dúvida e digo para vocês, o primeiro da lista é Jesus. Ele não vai faltar na cerimônia do nosso casamento. Agora, outra coisa que nós observamos nessas fitas que nós vimos, e eu parei para meditar, falei, meu Deus, eu convidei fulano para ser padrinho do meu casamento, e eu nunca mais vi. Pessoas que se afastaram da nossa vida ao longo dos anos, pessoas que eram do nosso círculo íntimo de amizade, que hoje não estão mais com a gente. E olha, eu digo para vocês, a gente tem que ficar ligado nisso, por quê? Porque às vezes nós convidamos Jesus no nosso casamento, mas ao longo dos anos, ele não está mais presente no nosso círculo. Eu vi pessoas no meu casamento, e no casamento da minha cunhada, falei, meu Deus, olha, fulano foi na festa. Cadê fulano? Rony, nós nunca mais falamos nunca mais ligamos para ela, nunca mais... Pessoas que eu convidei para minha festa, que sumiram da vida da gente. Jesus é um convidado à nossa festa, mas nós não podemos fechar os olhos e deixar que ele vá aos poucos se afastando. Vem de novo para cá, Jesus. Aleluia. Eu percebi isso olhando. E em muitos casamentos, Jesus está no início, mas ao longo dos anos, a gente vai fazendo com que ele fique mais distante. Nós não ligamos mais para ele, não telefonamos, não mandamos mais um zap para Jesus. E aos poucos eles vão... Aí quando a gente para olhar uma fita 20 anos depois, 15 anos depois, a gente vê, nossa, nunca mais vi fulano. Quando não acontece de fulano morreu e nunca mais falei com ele. Então, irmãos, é bom que a gente olhe para trás às vezes e veja se a garrafinha de vinho está acabando na nossa festa de casamento. Nós não podemos ser surpreendidos, como foi nesse casamento, de repente só chegar a informação, acabou. E acontece isso muito nos casamentos. A pessoa chega para outra e fala, não quero mais você. Acabou. Como assim? Como assim de uma hora para outra? Você diz que não me ama mais? Como assim de uma hora para outra você quer ir embora da casa, fazendo as malas e saindo? Não. Você não percebeu, mas o vinho estava acabando já há muito tempo. E você não quis enxergar isso. Aquela festa tinha isso acontecendo. Pastor, A gente traz isso para nós hoje. pastor, nós vivemos isso. Nós passamos um tempo que eu acredito que foi bem, muita agitação de ministério, de tanta coisa junto. E quando chegou em Recife, eu cheguei para o meu marido e falou assim, olha, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Eu volto para a casa da minha mãe e você vai para casa. Porque eu não vou dar conta disso. Não vou. Acaba. Assim, não teve discussão, não teve bate-boca,
Não teve. O pessoal diz, só acontece isso A quando está. circunstância. A gente estava bem, a gente estava de boa. De repente, eu digo, não, vamos acabar. Vou embora, não tem como mais. Eu não aguento isso. Não vou dar conta. Eu já me esforcei demais, não vou mais dar conta dessa situação. Não vou mais. E ele fez uma proposta para mim. Tudo bem, eu vou deixar você ir para a casa de sua mãe. Mas você vai me dar, foi 15 dias de oração, não foi? 30? Você vai me dar 30 dias de oração. Repete essa parte aí. Que bênção, hein? Todo mundo beleza, repete. É o pessoal que todo mundo, né? Quando você fala oração, a palavra confunde. Eu coloquei errado. Ele disse que era para eu esperar por 30 Ele corrigiu, dias. 30 dias, viu? Você nem lembrava, ele corrigiu 30. Ele disse que era para eu esperar 30 dias. Se depois dos 30 dias nada tivesse mudado dentro de mim, eu poderia ir para a casa da minha mãe. Tudo bem. 30 dias. Que fé, irmão. 30 dias. Mas assim, a gente não teve briga, fazendo almoço, cozinhando, conversando, batendo papo. Mas eu queria ir embora. Deu uma crise, deu um nervoso, deu um trem, eu não sei o que foi. Quero ir embora. Não vou conseguir continuar nisso. E aí, depois dos 30 dias, irmãos, eu estava mais apaixonada do que no primeiro dia. Eita, glória! Aleluia! Irmãos, depois Cadê dos os irmãos? 30 dias, hein, irmãos? Vamos lá, hein? Depois dos 30 dias que esse homem se colocou em oração, eu olhava para esse negro e dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, não pode ser não, Senhor. Eu olhava O para poder ele. da oração, irmão. Muito pode a oração. Eu olhava para ele, pastora Catilda, e dizia, meu Deus, não tem como um amor, depois de tantos anos, ferver desse jeito. Não pode ferver dessa forma. Senhor, tá fervendo, Senhor. Pode. E eu fiquei muito apaixonada por ele. Foi um negócio... Eu fiquei muito apaixonada. Foi um amor, parece que veio assim com muita força. Veio um vinho puro, vamos dizer assim. Veio um vinho puro. E nós vivemos isso no nosso ministério. Glória a Deus. E eu coloco isso por quê? Porque nós temos muita vergonha de falar do que a gente viveu, do que a gente passou. Isso é verdade. Porque tem como... eu não vou falar isso não porque isso é vergonhoso. Não é vergonhoso não, irmãos. Todo ser humano passa por situações difíceis. Aleluia, Todo Jesus. ser humano. Todo casal tem dificuldade. Não é uma não, irmãos. Mas... o que nós percebemos foi que o Senhor nos deu estratégia para lidar com as dificuldades do nosso relacionamento. Aleluia. O Senhor nos colocou em lugares de oração, de compreensão. Nós passamos a ser ligados um ao outro. Era uma cumplicidade nós dois, depois deste momento, que ficou assim até hoje muito fora de série. Tem vindo, irmãos, muitas bombas. E não são bombas pequenas. Mas assim, o Senhor tem nos dado estrutura para lidar com as situações. Aleluia. Mas isso houve, pastor. É o convite de Jesus vir para o casamento. Isso houve. Glória a Deus. Jesus já estava no casamento, mas de certa forma ele estava mais distante do casamento. E aí quando ele falou, não, vou embora, acabou não. Me dá 30 dias, eu vou trazer Jesus de volta para Glória! Eu vou convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa festa. E a gente precisa, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, chamar Jesus para estar conosco. Sabe aquela pessoa que você convidou para o seu casamento, que era amigo, foi padrinho de casamento, você nunca mais fala, dá uma ligada, volta, rapaz, quanto tempo. Tem pessoas assim na nossa vida hoje. Tem tempo que a gente... E aí a gente vai se afastar. O que não pode acontecer com Jesus. E às vezes, irmãos, vai acabando o vinho e a gente nem se percebe. O inimigo age de forma sorrateira. É uma coisinha ali, outra coisinha ali. É uma briguinha que não foi bem resolvida. E com o tempo, o vinho vai acabando, de repente, acabou. E agora? Então que a gente possa nessa manhã meditar sobre como era o nosso casamento, como ele está hoje. Tem que melhorar, irmãos. Meu casamento hoje, eu posso dizer para vocês, é melhor do que quando eu iniciei. Mas é pior do que amanhã. E é pior do que amanhã, que eu sei que amanhã vai estar melhor. Aleluia. A gente precisa ter isso. Deus colocou essa pessoa na tua vida para que você cuidasse dela, para que você fosse feliz com ela. E Deus abençoa esse casamento. Então, que a gente possa nessa manhã parar, olhar para dentro de nós,
olhar essa fita de VHS que já está cheia de chuvisco e ver o que está errado, como era lá atrás, como é que está hoje. Jesus está aqui, Jesus está mais afastado, convidei, não convidei, vou trazer ele para perto de novo. A gente precisa prestar atenção nos convidados da nossa festa hoje. Pessoas que agregam, pessoas que aumentam a harmonia entre a gente. E a gente precisa dar atenção maior para Jesus na nossa vida. Porque às vezes, eu olho para vocês, vocês olham para mim e pensam, nossa, que bênção o casal. Mas só Deus sabe aquilo que a gente passa. Só Deus sabe a dificuldade que nós passamos. Mas Ele estando presente, qualquer tipo de água se transforma em vinho, Glória, se transforma em aleluia. alegria. Que os irmãos possam guardar essa mensagem no coração. Que possam tentar aplicar sempre isso na vida. Da forma que eu assisti aquele DVD de uma forma tão engraçada, mas depois eu parei para pensar, meu Deus, olhando para trás, lendo esse texto, tudo se encaixa. E a gente precisa fazer isso. Jesus é o nosso primeiro convidado. E temos que estar alertas. Se o vinho, por algum momento, está acabando, vai lá no mercado de Jesus e compre mais. Porque o que vem no final é melhor do que está no início. Glória a Deus. E com isso a gente pode fazer com que o nosso casamento avance, ultrapasse as barreiras dos 30, 40, 50, 80, 100 anos. Porque Deus, quando criou o casamento, Ele criou para ser eterno. E como diz normalmente nas cerimônias, até que a morte... E se fez algo melhor, guardou só para ele. Para Ele, né? E se fez algo melhor que o casamento, guardou só para ele. Guardou. Irmãos, eu quero orar por vocês nessa manhã. Queria apresentar a nossa vida, nosso casamento. E a gente possa, de fato, parar para pensar como anda a festa do nosso casamento. Não sei se minha esposa quer falar alguma coisa ou não, mas eu quero orar. Vai. Ela gosta de falar algumas coisas. Não vamos sair É daqui sem diferente. ouvir Dona Mas Cátia. eu quero orar e a gente depois eu passo a palavra para ela. Pastor, dentro do que o senhor falou, só um testemunho está aqui minha esposa. Amém. Isso é uma coisa que eu sempre falo para ela. Sempre falo, nós vamos permanecer juntos em nome de Jesus, quero estar do seu lado até o dia que eu morrer. Até o último dia. Isso é uma coisa que eu sempre proclamo, sempre declaro, até quando a gente morrer. Eu brigo com ela, falo, quando a gente estiver velhinho, do adulto, ferida. Ai, minha velha, nem bem. É isso aí. Eu falo, eu vou te agarrar, Eu falo a mesma coisa eu vou para te ela. beijar, vou te apertar, Presta atenção, se agora te novo, beliscar. Mas essas coisas eu vou conseguir fazer. Quando envelhecer, você vai agarrar o Pelo cara. menos um beliscão eu vou conseguir dar depois de velho, né? Eu vou dar velho, mas um beliscão eu vou conseguir dar nela. Eu falo a mesma coisa. Quando Vai eu ter te gente cheirar, cabelo. eu vou fazer É isso mesmo, irmão. Mas é isso, gente. Irmão, elas gostam dessas coisas. As mulheres gostam, né? Elas gostam de um chamego, de uns apertos, né? Elas gostam. E a gente precisa fazer com... Desculpa. Pode falar. Muitas das vezes, minha mãe estava falando assim, é vergonhoso. Não, não é vergonha, não. Muitas das vezes, muitas pessoas têm vergonha de falar dos fracassos do casamento. Hoje, vendo os meus pais como meu exemplo, eu ofertei, eu falei, eu quero um casamento igual. Porque é verdade. Muita gente deixa o vinho acabar porque quer colocar maquiagem em cima de muitas coisas que deveria ter Cristo para ter milagre. E maquiagem, literalmente, ela acaba, ela escorre, ela borra. E aí ela expõe mais ainda vergonhas dentro do casamento. E quando Jesus é o principal convidado, tem milagre. Pode falar, às vezes sentar com os filhos e dizer que é difícil. É uma escola do qual vamos ter passos certeiros de que a gente não vai errar. Amém. O casamento, ele agrega literalmente não só as famílias de filhos, mas também aos netos, e aí vão aos bisnetos, e por aí a geração vai começar a entender esse princípio. E ao invés de maquiagem, vai ter milagre, vai ter Cristo, vai ter um mestre-sala especialista em milagres. Amém. Amém. Glória a Deus. Não é nem vontade, dá vontade de falar tanta coisa aqui, irmão, mas vamos orar. Já que dá vontade, fique à vontade. Vamos orar. Até 7 horas. Vamos orar, vamos orar, vamos orar.
Você pode ficar junto do seu cônjuge aí, vamos orar, vamos apresentar esse momento diante do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo fala conosco. Às vezes a palavra é geral, mas o Espírito Santo consegue trazer ao coração de cada um uma palavra específica. Ele fala com cada um de forma diferente. A palavra é a mesma, mas fala com cada um de forma diferente, porque cada um de nós temos peculiaridades que só o Senhor conhece. E às vezes uma coisa eu falei A, B e C, você entendeu só o B, mas o B é suficiente para você. Outros não entenderam o C, mas era o C que ele precisava. E Deus vai trabalhando assim na nossa vida. Por isso, vamos adorar e louvar o Senhor. Pai, eu quero te louvar nessa manhã, Senhor. Obrigado porque é sempre um privilégio poder falar das coisas do Senhor e mostrar aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e como é bom poder andar nos caminhos que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para tantas coisas. O Senhor tem falado conosco nos pequenos detalhes, nas coisas simples do dia a dia. E nessa manhã, mais uma vez, fomos alimentados por Ti. A Tua palavra, ela sacia a nossa fome, sacia a nossa sede e ela abre os nossos olhos. Que nessa manhã nós possamos olhar para nós mesmos e enxergar aquilo que o Senhor tem falado e muitas vezes não temos ouvido. Aquilo que Teu Espírito Santo tem trazido e muitas vezes temos deixado de lado, pensando que está tudo sob controle, nós sabemos controlar, nós sabemos planejar e executar. Mas muitas vezes não é na força do nosso braço, é na força do Senhor. Por isso, nessa manhã nós queremos mais uma vez dizer que o Senhor é o principal convidado do nosso casamento. O Senhor não vai sair, o Senhor vai ficar conosco até o final, até o último momento do casamento. O Senhor vai estar conosco até que a morte, o Senhor nos recolher e irmos juntos com o Senhor para a glória. Nessa manhã que possamos olhar para essa festa que foi projetada pelo Senhor quando o Senhor instituiu o casamento, quando o Senhor fez aquele milagre em Caná da Galileia, que o Senhor possa realizar milagres dia após dia, na festa eterna que é o casamento que o Senhor nos deu. Que o nosso matrimônio seja digno de toda honra. Amém. Que a presença do Senhor esteja nos quatro cantos da nossa casa e, através de nós, alcançando também os nossos filhos. Que a nossa casa seja um exemplo de alegria, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, que os nossos filhos e a nossa convivência no ambiente familiar, no nosso lar que o Senhor constituiu, seja de fato, Senhor, o melhor lugar para nós estarmos. Que tenhamos vontade todos os dias de estar junto dos nossos familiares, que possamos nos alegrar quando sairmos do trabalho e irmos direto para casa rever os nossos filhos, abraçar os nossos filhos, o nosso cônjuge, sentarmos à mesa para jantar, para conversar, para falar das dificuldades e das alegrias. Que possamos desfrutar sempre na presença do Senhor e que nossos filhos possam ver a alegria que é o casamento, a felicidade que é esse projeto que o Senhor instituiu. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Que o Senhor possa repreender todo ataque do maligno. Que o Senhor possa destruir toda artimanha de Satanás contra os casamentos. E que eu, a minha casa, possamos servir ao Senhor dia após dia. Que todos os casamentos possam vivenciar as bênçãos, as alegrias que o Senhor tem. E que o vinho seja cada dia melhor. Nos ensina a sermos melhores cônjuges. Nos ensina a sermos melhores pais. Nos ensina a sermos melhores anfitriões. Queremos nessa manhã te exaltar e te agradecer. Para nós é uma alegria e podemos dizer mais uma vez, o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Obrigado, Senhor, nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Minha esposa quer falar, eu acho. Eu acho que ela quer falar. Vocês acham que ela quer falar? Sim, bora falar. Deixa Deus te usar. Gente, pode ser não de tragédia, né? Mas para nós não foi um momento de tragédia. Foi um momento de glória de Deus, não é? E eu tive câncer, né? Tem uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. E Deus me curou. Né? E ali eu pude ver o que é importante na casa, da família. Porque eu era da esposa que fazia tudo, né, amor? E
E eu achava que todos dependiam de mim. E eu pude ver que não. Deus me tirou de um lugar, me colocou em outro. Eu pude ver que a casa funciona sem que eu, né, esteja lá. E eu lembro que uma coisa, quando eu descobri, é normal, né? Você descobre uma doença, você fica fadada ali ao momento de, poxa, agora eu vou subir, né? Vou pra glória, e minha família vai ficar. Então eu tive aquela luta, né? De carne comigo mesmo e com o Senhor. E eu falava assim, Senhor, mas eu vou morrer. Como que eu vou morrer? Meus filhos precisam de mim. E aí todas as vezes que os meninos chegavam, mãe, coisa simples, mãe, amarra meu cadastro. Minha filha mais nova tinha 5 anos. E eu falava para Deus, né, no meu pensamento, Senhor, ela precisa de mim, tá vendo? Até que Deus me fez entender, Deus falou comigo e falou assim, eles não precisam de você, eles precisam de mim. Aleluia. E glória a Deus por isso, né? E ali meu coração ficou em paz, porque eu entendi que realmente eles não precisavam de mim. Eu vi a casa funcionando, meu esposo, né, pegou uma licença o tempo todo junto, né, de mim ali. E o diabo, gente, ele age nas nossas fraquezas. Então, por isso, a importância da gente estar aliançado com o Senhor e aliançado com a família. Eu lembro, quando eu descobri, meu esposo não estava em Brasília, ele estava no Rio, e eu estava só em Brasília. Eu estava com as crianças no Rio, que eles estavam de férias, e eu ainda estava trabalhando, e iria viajar para o Rio. E eu descobri, recebi a notícia sozinha. Né? E ali eu fechei o computador, que eu olhei pelo computador, eu falei, não, vou começar meu dia de novo. Né? Não é verdade isso. E eu sou da área de saúde, né? Entrei de novo no consultório, abri o computador e falei, e agora? É isso mesmo. E no momento em que eu pensava, minha mente, né, estava acelerada, o Senhor fez com que alguém me mandasse uma mensagem que falava assim, está lá em Provérbios, não se estribe no seu próprio entendimento. E eu ali entendi, mas eu estava ainda em conflito, né, comigo mesmo. E passou-se alguns dias, né, meu esposo voltou para casa com os meninos, ele já sabia, as crianças não. E eu lembro que a nossa filha, a gente acordou de manhã cedinho, e a nossa filha menor, de 5 anos, lembra do que eu falei? Que o diabo, ele age muitas vezes na sua fraqueza. E a gente estava acordando naquele momento e a Esther veio correndo, falando e chorando. Mamãe, você vai morrer. Mas ela não sabia ainda do diagnóstico. E eu falei, que história é essa? Você lembra, amor, disso? A gente estava sentado na cama? Homem esquece, mas a gente não. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, mamãe, você vai morrer. Eu falei, que história é essa, Esther? Eu não vou morrer. Ela, mamãe, você vai morrer. O homem de capa preta me falou, você vai morrer. E ali a gente começou, né, o Ronald estava foi um sonho que ela teve, o Ronald estava no quarto. Eu falei, amor, vamos orar pela Esther. A gente começou a orar, oramos, né, cancelando, e eu chorava. Porque ali era o meu momento de fraqueza, né? Estava fragilizada. Mas Deus honra, né? Deus honra. E ali aquele momento foi importante. O Ronald não lembra, mas ali aquele momento, para mim que passei, né, todos esses momentos são bem vivos, né, na minha memória. Todas essas experiências, né, são bem vivas na memória. Então, a base da família nesses momentos são muito importantes para que você, né, passe, para que você se mantenha de pé, né? A igreja, os amigos são importantes, mas a família é quem está junto, é o esposo, são os filhos. E momentos de dificuldades nós sempre vamos ter na nossa vida. A diferença é como nós vamos enfrentá-los. Como nós vamos passar pela prova com 30 dias de oração? Nós lá em casa, durante 6 meses, foram 6 meses de tratamento. Todos os dias nós tínhamos hora, para orar. Não que nós não temos, né? Nós não temos comunhão com Deus, não. Mas a família tinha uma hora determinada. E quem estivesse lá em casa, entrava na oração das 9 horas, todos os dias.
Então, a diferença é como você vai passar. Né? E eu lembro que os primeiros 15, 20 dias foram muito difíceis para mim. Mas depois Deus trouxe paz. E para mim não importava mais como seria. Ontem eu falei, hoje Deus me levanta muitas vezes para orar por pessoas que estão passando por problemas semelhantes. E ontem eu falei sobre isso. Eu falei que Deus, né, Ele não quer ver simplesmente a cura, mas Ele quer ver o processo. Como você vai lidar com aquilo, né? Qual que é o significado para você naquele momento? É a presença dele ou é só a cura? Então, é o processo que faz a diferença, né, na sua vida. Porque o câncer veio, mas ele não veio por causa de uma doença somente, né? Ele veio para que houvesse uma transformação. Deus me tirou de um lugar, me colocou em outro lugar, né? E eu falo do mundo espiritual. Amém? Então, que vocês, né, como família, possam entender que a nossa base familiar é importante, mas principalmente a coluna de você com o Senhor, né, é que te faz ficar de pé, é que te mantém firmado, né? Firmado na rocha, que a gente fala muito, o crente gosta de falar, estou firmado na rocha. Mas durante as tempestades, as ventanias, é que a gente pode dizer, agora sim, eu estou firmado, enxertado, né? Glória a Deus. Então, que vocês possam todos os dias, né, glorificar o nome do Senhor por todas as coisas, pelo simples, como o Ronald falou, né? Que a gente possa glorificar pelo simples, pelo fato de acordar, de poder estar em paz, em família, em casa, né? Por poder ir trabalhar. E, eu ganho pouco, mas o pouco é muito, né? Na presença do Senhor, não é isso? O pouco não é muito? O Senhor transforma. Então, que a gente possa, no pouco, ser feliz, no muito que o Senhor fará. Amém? Que o amor multiplique, que a alegria multiplique, que a paz multiplique sobre o lar de cada um. Amém? Obrigada. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.